O Salmo 23 nos diz da seguinte forma: não vai ser isso que eu vou pregar não, irmãos. É a confirmação das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nos diz da seguinte forma. Aliás, eu disse Salmo 23 é porque tem 3 anos que eu estou querendo pregar o Salmo 23. É João 3,16. É o nosso texto áureo. Eu falei para o irmão Eliseu lá em casa assim: ô irmão Eliseu, tem 3 anos que eu estou querendo pregar o Salmo 23. Ele falou: prega, irmão. Eu falei assim: amém. Vai chegar a oportunidade. João 3,16 nos diz assim: aleluia. Porque Deus amou, porque é uma obra de Deus, de tal maneira, porque a obra é de amor, que deu o mundo, porque a obra é mundial, é o id, é o amor, é Deus quem está falando. E nos diz mais ainda: deu o seu Filho unigênito, porque a obra é custosa, é cara. Então há uma necessidade de Deus doar, de Deus participar, dar o amor, dar a obra custosa, dar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, porque é o dever de nós crermos, tenha a vida eterna, porque há um resgate de amor e uma necessidade constante e diuturnamente de procurarmos estarmos na presença de Deus. Precisamos olhar o mundo com os olhos de Deus, precisamos converter o mundo com a palavra de Deus, precisamos impactar o mundo com a palavra de Deus, precisamos trabalhar mais em prol do Evangelho. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 5, a leitura da palavra. Romanos capítulo 5 irá nos dizer da seguinte forma, capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Podeis vos assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Cristo, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos buscarmos a todo instante o amor de Cristo, o amor com o qual o Senhor nos estabeleceu para que pudéssemos estarmos na tua presença. E para falar de missão, é algo que para nós parece, e eu me lembro perfeitamente quando eu era do Ministério de Madureira, no Santiago, ali no bairro Regina. E o pastor Santiago, há muitos anos atrás, ele disse da seguinte forma: quem tem chamado para missionário? E teve umas 5 pessoas que levantou a sua mão, e eu estava no meio delas. E eles começaram a explicar no próprio culto o que o missionário fazia. E a minha mão foi abaixando, e eu me senti como uma pessoa incapaz de estar no campo atuando, incapaz de fazer o id do Senhor tal qual o missionário faz. E eu me senti um injusto ali com as minhas mãos levantadas, e posteriormente eu via descê-las e pedir ao Senhor: Senhor, tem de misericórdia de mim. É, Deus. Precisamos reconhecer a nossa capacidade, os nossos limites. Precisamos entender e compreender que a palavra de Deus tem que ser feita conforme o próprio Deus quer e requer.
não do jeito que nós pensamos, não do jeito que nós agimos, não do jeito de qualquer jeito, mas do jeito que Deus quer. Somos portadores da palavra de Deus. E como portadores da palavra de Deus, precisamos ouvir atentamente o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. E para falar de missão, é importante nós frisarmos a primeira palavra que a irmã disse, eu disse para o pastor Cleo. Ela tirou as palavras, as minhas primeiras palavras. Aleluia. O coração de Deus palpita por missões. Glória. Aleluia. Meu Deus. Oh, missões está no coração de Deus, foi o que disse a irmã. E eu disse, oh Deus, missão está no coração de Deus antes de eu sair de casa. Falei comigo mesmo, estudando agora um pouco à tarde. Então, o coração de Deus palpita por missões. Missões está no coração de Deus. A cruz de Cristo fala de missões. A cruz de Cristo fala e prega e fala muito alto, porque o seu sangue ali foi vertido, o seu sangue ali foi derramado. E ele fala de missões. Fala de missões da seguinte forma. Nos diz assim, a cruz de Cristo foi aonde o Senhor derramou o teu sangue precioso para nos purificar e nos dar a liberdade de estarmos aos teus pés. Liberdade essa que muitos têm trocado por coisas profanas, por coisas banais. Mas nós estamos aqui pedindo, clamando, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor continue a olhar para nós, para que o Senhor venha achar graça em nós, tal qual achou um dia no teu servo Noé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nos diz a palavra de Deus da seguinte forma: aleluia! Ele derramou o teu sangue precioso para purificar o mundo de todas as imundícies de pecado. Sem exceção, são todas as imundícias que foram purificadas pelo sangue de Jesus. Aleluia. No Velho Testamento nós vemos que as pessoas iam sacrificar uma vez por ano em Jerusalém. Quando ele subia para Jerusalém e ele sacrificava o cordeiro, espargia-se. Oh, Espírito de O maravilha. Salmo 51 fala sobre o isopo. E ele salpicava, molhava aquele esgoto e respangia. E quem carregava a sua túnica, as suas vestes, com uma pequena migalha de sangue daquele cordeiro, voltava para casa com um grande triunfo, porque ali havia o sangue do cordeiro que livrava do pecado, que curava do pecado. Mas agora nós temos o cordeiro que é Cristo Jesus, que por nós derramou o teu sangue. Não é mais expandido, mas é adquirido através de oração, de sinceridade, de honestidade, de uma busca frenética pelas coisas de Deus. Aleluia. Somos tendenciosos, somos às vezes capciosos, tendenciosos a buscarmos e a errarmos nas nossas atitudes. Somos tendenciosos muitas das vezes em pensar somente em nós. Somos capciosos, maliciosos muitas das vezes. Quando nós assim procedemos, precisamos clamar pelo sangue de Jesus para que Ele venha nos purificar e tirar todas essas impurezas do teu servo, para que Ele possa servir e não ser servido, mas para que Ele possa buscar aquilo
aqueles que estão perdidos, aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Aleluia. Nós vemos que o coração de Deus palpita por missões. Nós vemos que a cruz de Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós vemos que as pedras do sepulcro falam de missão. E como as pedras falam de missão, a pedra foi removida, ele vive. Aleluia. Ele vive. Jesus ressuscitou. Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo e te anunciar o Evangelho? E te pregar, e te anunciar. Oh, aleluia. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Isso a pedra está nos dizendo. Ela fala de missão, missão, missão. Glória a Deus, aleluia. E Jesus é tão cauteloso, é tão maravilhoso, é tão cuidadoso, que Ele mesmo nos diz da seguinte forma: ide e anunciai aos demais e a Pedro. Por que ir a Pedro? Porque Pedro havia o negado 3 dias antes. Porque Pedro havia o negado. Pedro estava desolado, Pedro estava inconformado, porque o próprio Jesus havia lhe falado que ele o negaria. E ele disse que não negaria. E a palavra, o anjo diz da seguinte forma: ide, porque procurai entre os mortos aqueles que estão vivos, e te anunciai aos outros e a Pedro, porque Pedro precisava de ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Há uma preocupação muito grande com aquele que está em declínio espiritual. O próprio Deus encaminhou o anjo a dizer: e te anunciai, e a Pedro, em especial a Pedro. Que privilégio tinha Pedro? Porque havia negado, porque estava em declínio espiritual, estava fraco. Ele chegou até a mencionar aquilo que o mundo tanto diz nos dias de hoje. São notícias atuais. Todo final de semana alguém diz da seguinte forma, principalmente se tem um feriado: eu estou estressado, eu vou pescar. Queria dizer para os irmãos que eu não gosto de pescaria não. Eu gosto do peixe frito. Glória a Deus. E Pedro disse: eu vou pescar. Tudo acabou. Jesus foi crucificado, Jesus morreu, tudo acabou. Porque na visão dos discípulos, Jesus iria restituir a paz em Israel, iria fazer de Israel um território de paz. E Jesus disse: olha, eu não vim para poder acabar com a paz. Eu não vim. Eu vim pregar as boas novas do reino de Deus. E eles se decepcionaram. Se decepcionaram porque acharam que Jesus iria solucionar todos os problemas de Israel. Que Jesus não iria morrer sem que antes fizesse o que na cabeça deles seria o certo. Mas Isaías 55, versículo 8 e 9, nos diz bem claro que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Então, ele disse: eu vou pescar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus teve, o anjo teve, a ordem de Deus era que o anjo dissesse: ide anunciai aos demais e a Pedro, em especial a Pedro. Diz a Pedro que eu o amo, que eu preciso do Evangelho,
eu preciso que ele divulgue, eu preciso que ele pregue, eu preciso que ele leve a palavra, eu preciso que ele continue. O verbo é gerúndio, eu preciso que ele continue a levar as boas novas da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Santo, santo é o Tu Senhor. és maravilhoso. Louvado seja Glória a o nome Deus. do Senhor. Louvado seja teu nome. O trono do céu foi ocupado por Jesus. Jesus agora morreu. O trono do céu está sendo ocupado agora por Jesus. E nós vemos que o trono do céu também fala de missões. Aleluia. E nos diz da seguinte forma, que foi o trono do céu foi ocupado por Jesus Cristo. Na sua ascensão, otorgando-lhe o poder e a autoridade para cooperar com as igrejas, para cooperar, para dar sustentabilidade, para estender a mão, para poder contribuir, para poder enviar, para poder mandar, para poder pregar, para poder orar, para poder estar em contínua oração. Aleluia! Toda a autoridade foi dada a Jesus. E ele as restribuiu da seguinte forma: agora toda a igreja, no cumprimento da sua grande comissão. Jesus disse: se eu não for para o Pai, ele não vem. Enquanto eu estou aqui, ele não virá. Mas quando eu me ascender, quando eu for, eu enviarei o Consolador. O Espírito Consolador, aquele que fala suavemente. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito à igreja. Aleluia! Oh, glória a Deus. Deus de mistério, Deus de maravilha, Aleluia. Glória a Deus. A igreja em todas as coisas, no cumprimento da grande comissão. Marcos 16, 19 e 20 está nos dizendo da seguinte forma: o fogo do cenáculo também fala de missão para nós. Aleluia! O fogo do cenáculo que desceu nos dias de Pentecoste fala do Espírito Santo que veio ficar e capacitar a igreja para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. O Espírito Santo veio capacitar-nos para nós pregarmos, para nós expulsarmos, para nós divulgarmos, para nós estarmos na presença de Deus. O Espírito Santo veio nos capacitar, veio nos orientar como proceder, como buscar, como invocá-lo. Aleluia! Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia. O Espírito Santo veio capacitar a igreja no cumprimento de toda a comissão da palavra de Deus. Aleluia. A cabeça do inimigo. A cabeça do inimigo que foi esmagada representa sua eterna e completa derrota no mundo, no plano, o plano do Cordeiro e da sua igreja, afirmando que o inferno não terá sua vitória no intento de impedir o avanço missionário. Eu fico pensando e analisando, passamos pelos Gênesis e agora estamos nos pequenos profetas. Domingo estarei falando sobre Oséias. Dura tarefa. Dura tarefa será falar sobre Oséias. Mas eu fico olhando e vendo, quando nós passamos pelos Gênesis, nós vemos que ela não foi como muitos dizem, como o mundo diz: se não fosse ela, nós viveríamos uma paz, uma maravilha. Não é bem assim não. Eva tem seus valores. Eva não
ouviu do Senhor. Em Gênesis 3, 14, 15 e 16 nos diz, a palavra nos diz que viria dela aquele que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. E nós analisamos e vemos isso quando Abel nasceu. Quando Caim nasceu, nós vemos que Eva entendeu e lembrou da palavra de Deus. Ei, o Senhor me deu a semente. Ainda que erroneamente ela tenha pensado que a semente viria